Do livro Pão Nosso, capítulo 173, Como testemunhar? Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 173. Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, contribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos em mais uma lição do livro Pão Nosso, capítulo 173, Como testemunhar. Então, Emmanuel, ele utiliza uma passagem evangélica que está na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E ele põe o título de Como testemunhar. Isto é, ele está dizendo como que nós devemos testemunhar Jesus, o Evangelho de Jesus. Nós, que somos chamados de cristãos, como que nós devemos testemunhar Jesus. E é muito interessante esta passagem, porque o Atos dos Apóstolos
ele foi um período que sucedeu a crucificação de Jesus. Então, depois que Jesus foi crucificado, então foram os Atos dos Apóstolos. E como é o capítulo 1, é exatamente a aparição de Jesus para os discípulos. E nesta aparição, os seus discípulos então perguntam se ele ia restaurar o reino de Israel. Veja bem a preocupação dos discípulos, se ele ia restaurar. E Jesus então diz para eles exatamente o que está escrito aqui. Disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus falou para eles que eles iam receber o poder do Espírito Santo, como recebeu. Ou seja, toda aquela energia do plano espiritual, para que eles pudessem fazer milagres e testemunhar, enfim, tudo aquilo que nós já conhecemos. Então, Jesus falou que ele recebeu o poder do Espírito Santo, a todos os discípulos, que há de vir sobre vós, ou seja, que foi endereçado a eles, e que iria servir então de testemunhas. Então, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Olha a clareza de Jesus. Enquanto os discípulos estavam perguntando a Jesus se ele ia restabelecer as questões de Israel, de um país, eles não tinham ainda a ideia do que significava Jesus. Não é? Não tinham. E aqui Jesus foi bem claro com eles, que eles iam receber o poder do Espírito Santo, ou seja, toda a espiritualidade viria sobre eles, iriam ajudá-los para que eles pudessem testemunhar Jesus, não é? Continuar fazendo milagres e falando o Evangelho de Jesus. Na Judéia, que era onde eles moravam, em Samaria, que era logo depois, e até os confins da terra, ou seja, toda a terra. Então aqui Jesus explica claramente por que veio. Ele veio para trazer o Evangelho para a humanidade. Ele não veio restabelecer condições de Israel em lugar nenhum. Ele não veio para um povo, ele veio para toda a humanidade. E Emmanuel, ele começa a nos explicar então. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Quem é que procura os recursos salvadores? Somos nós. Nós que denominamos de cristãos. Então Jesus não vai libertar o império do mal na terra se nós não dermos a nossa contribuição. É a contribuição de cada um de nós que vai fazer com que vá extinguindo o mal da terra. Nesta outra parte diz assim: o Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, contribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Então, a colocação é muito clara. O Divino Mestre, ele precisa de nós, auxiliares em todos os locais, em toda parte, para que nós possamos testemunhar, mostrar. O testemunhar é o quê? É o nosso exemplo. Não é ficar falando muito sobre Jesus. É falar, mas também exemplificar de que nós estamos sendo prepostos de Jesus. O segundo parágrafo diz assim: é impraticável o aprimoramento das almas sem educação,
E a educação exige legiões de cooperadores. A educação a que se refere não é essa educação regular da escola regular. É educação espiritual. A educação espiritual, ela é completa. Ela é uma religiosidade que nós temos que praticar no dia a dia. Não é no final de semana para irmos ao centro espírita ou à igreja católica protestante. E isso não nos faz um testemunho de Jesus. Uma pessoa que pode dizer que é um preposto dele. O que nos faz ser chamados de prepostos de Jesus são nossas atitudes. As atitudes que temos para com os outros. E, ao mesmo tempo, educando, não é, as criaturas. Continua dizendo, contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Então aqui, o título ele é completamente desnecessário. Até porque se você ficar buscando um título, seja um título na Igreja Católica, no Espiritismo, ou qualquer igreja que for, título serve muito para o ego. Fuja do título. Eu sou presidente do Centro Espírita. Então danou-se. Por quê? Porque se você deixar-se levar por esse nome, presidente, como se você fosse um maioral dentro da casa, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Você tem que ser presidente e ter a consciência de que você tem uma responsabilidade enorme, muito grande. Então, qualquer que seja o cargo que ocupa dentro de uma casa espírita, ou que não ocupe nenhum cargo, mas que você está representando o Evangelho de Jesus, um seguidor de Jesus, não importa título, não é? Então, você tem essa responsabilidade. Tem essa responsabilidade. A responsabilidade é do outro, não é sua. Cada um de nós. Jesus não outorgou títulos a ninguém para que o representassem. Por isso que o Espiritismo tem essa visão mais ampla de que cabe a cada um de nós. Cada um de nós as suas obras. Então, essa sublime elevação não basta o título externo. Então não interessa nada o título. É bom até que não tenha. Ah, porque eu estudei na escola, eu estou no grau 2, grau 3. Esquece isso. Esquece isso. Nesta outra parte, Emmanuel diz, indispensável a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Então, nós precisamos dessas bênçãos do alto, para que nós possamos executar nossos deveres, difíceis e dolorosos. Mas nós temos que ter a noção, a visão, nos inteirarmos completamente de que nós somos instrumentos da vontade de Deus, de Jesus. Nós somos instrumentos. Não é? Jesus nos chegou e disse, Pai, faça a sua vontade. Da mesma forma nós, que nós possamos fazer a vontade do Pai, do Mestre Jesus. Na segunda parte, no segundo parágrafo, Emmanuel diz, até agora conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Aqui tem uma palavra que chama-se saciedade. É uma satisfação plena. Satisfação plena. Então, Emmanuel está dizendo que até agora nós conhecemos essa satisfação plena que existe na Terra, de o poder de dominar, de governar,
recusar, ferir e de fácil acesso ao campo da vida. Então, na Terra, sempre houve e ainda existe esse querer do homem de querer dominar o outro, dominar o poder, não é? E nessa situação lamentável, não é? Neste terceiro parágrafo, Emmanuel diz assim: raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Então ele diz que nós estamos numa condição, nós cristãos, de raras criaturas. Olha, isso é muito preocupante, porque nós temos que realmente perceber o que nós estamos fazendo, como nós estamos dentro do seio social que vivemos, de nossa casa, de nossos amigos, não é? Porque Emmanuel está dizendo que são raras criaturas, que fazem por merecer o poder celeste, esse poder que todos nós estamos receptivos a receber, para ensinar o outro, para amar, para construir para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente, ou seja, de nós realmente focarmos no Evangelho de Jesus e não ficarmos preocupados se o mundo está caindo. Ah, mas eu tenho que saber o que está acontecendo na televisão, porque a morte, que o assaltante morreu, matou, prendeu. Olha, é bom a gente saber dessas coisas, mas não se apegue a isso. Porque se você ligar a televisão cedo, ou o rádio que seja, e ficar ouvindo essas coisas, você já sai de casa de uma forma péssima. Péssima. Por quê? Porque se você assimilar todo esse conteúdo de tragédia que está tendo, você não tem nenhuma disposição para você poder ser o instrumento de Jesus, o instrumento do seu Evangelho. Você vai estar detonado. Você tem que blindar em relação a isso. Não só não escutar, não ver, porque isso não te soma nada. Nada. Muito pelo contrário, isso só te detona. Então fuja dessa situação. Emmanuel diz nessa outra parte que sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, olha bem, ele está se referindo a esses recursos que ele falou anteriormente, que foi de nós obedecermos, de nós ensinarmos, de nós amarmos, de nós construirmos o bem, de nós esperarmos, trabalhando e ajudando sem interesse. Então, sem a recepção de nós assumirmos, assimilarmos esses recursos, que nos identificam como trabalhador divino, porque é isso que nos identifica, somente fazendo isto, trabalhador divino. E sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito de verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho. Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhar dele. Então é um alerta para que nós possamos fazer uma reflexão, porque às vezes nós achamos que está bom o que nós estamos fazendo, não é? Então, nós temos que trabalhar para educar as criaturas, para evangelizar, para ajudar as criaturas, de toda forma, não é? Aquela que está em desequilíbrio, a gente leva uma palavra amiga,
Então nós temos que fazer nossa parte, pequenina que seja, pequenina, dentro da capacidade de cada um. Ele não está pedindo outra coisa que não seja isso. Ele não está pedindo para você, como disse Chico Xavier certa vez, ele não está pedindo para nós escalarmos o Monte Everest. Não está pedindo. Ele está pedindo para nos armarmos a nós, amarmos o outro. É isso que ele está pedindo. Então, sem isso, nós podemos personificar excelentes pregadores. Personificar é tornar uma pessoa, não é? Um pregador. Aquele é um bom pregador, é um bom palestrante, não é? Brilhantes literatos, podemos escrever livros, notáveis simpatizantes da doutrina cristã, ou fulano ali é espírita, muitos anos e tal. Então, e isso é um negócio complicado, porque as pessoas muitas vezes nos veem como pessoas acima daquilo que somos. Já perceberam isso? A pessoa é espírita, então já lembro de Chico Xavier, que fazia caridade, que foi um médium extraordinário e tal. Então já nos compara a Chico Xavier, a Divaldo Franco, não é? E demais médiuns que são expoentes da doutrina espírita. Então nos comparam a eles. E nós somos, para começar, nós não estamos nesse nível ainda. Mas nós temos que trabalhar. Então não deixemos nos enganarmos. O auto-engano é a pior coisa que tem. Porque se nós acharmos que estamos, porque já conhecemos a doutrina, que seja o suficiente, não é. É preciso nós amarmos, mudarmos as nossas mazelas, transformarmos interiormente, transformarmos. A reforma íntima é fundamental, nossa. Porque se nós mudarmos, nós temos condições de mudar o outro, pelo exemplo. Se não for pelo exemplo, você não muda ninguém. Aqui, na finalização, então, Emmanuel finaliza e deixa para nós trabalhadores, cristãos da Boa Nova, um manancial de recursos para que nós possamos refletir como estamos sendo aqui chamados de cristãos. Será que estamos fazendo o nosso dever para que possamos ser chamados de cristãos? Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.